Pô, já tá ao vivo. Já estamos ao vivo, né? Engraçado é que não tá aparecendo aqui pra mim, não, mas já estamos ao vivo. Beleza, então. Que beleza, então. Bom dia, pessoal. Aparecido o negócio aqui pra mim, não, mas enfim, tudo bem. Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas. Acho que vou marcar um horário aqui toda quarta-feira de manhã. A gente está falando aqui um pouco sobre marketing para negócios locais, né? Então, no YouTube às quartas, às terças e quintas, no Instagram. Tudo bem? E aí, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida. Eu vou ajustando algumas coisas aqui do meu trabalho e a gente vai conversando sobre marketing, sobre essas coisas, beleza? Acho que o tema de hoje seria. Tem um vídeo que eu já fiz aí, né, falando sobre a contratação de agência. E antes de você contratar uma agência, deixa eu ver um negócio aqui. Antes de você contratar uma agência, você tem que. Aliás, o tema é por que que você contrata agências. Ó, tem um sistema rolando ali. E por que que você investe em marketing e não tem resultado, né? Qual que é o problema? O que está acontecendo aí? Nesse caso, existem algumas coisas que você tem que ver antes de contratar uma agência. Às vezes, seu marketing não funciona, a culpa não é nem da agência em si, né? Às vezes, o problema não está nem naquilo que ela faz, às vezes, o problema está no depois, enfim. Ou às vezes, o problema vem antes, né? Pode ser também. Enfim, certo é que você muitas vezes contrata uma agência e depois você fica decepcionado, né? Utiliza várias coisas aí, faz anúncio, enfim, faz várias coisas aí, investe em tráfego, investe no site, investe em desenvolver uma identidade visual nova que a pessoa que você conversou, seja da agência ou seja um palpiteiro aí, falou para você fazer. E enfim, no fim das contas não tem resultado nenhum e você fica decepcionado com isso. Então, mesmo depois de tudo isso, sua empresa não cresce, sua empresa não, pelo menos não cresce às vezes não cresce do jeito que deveria crescer, nem como você gostaria que crescesse. Então, a questão é que muitas vezes as pessoas, você contrata uma agência, só que esquece primeiro de fazer uma análise anterior, né? Às vezes você sempre precisa primeiro fazer uma análise anterior de como está a empresa, do estágio que está a empresa, colocando no papelzinho aqueles pontos A e B, sabe? Sabe aqueles pontos, ponto A, ponto B, onde é que eu tô, para onde é que eu quero ir, né? De onde eu tô para onde eu vou, né? De onde é que eu tô, para onde é que eu quero ir. E a partir daí fazer essa análise de onde você está, como você está. Beleza, eu tô aqui, eu estou aqui, tá? Quero chegar a isso aqui. Mas primeiro eu preciso saber como é que eu estou aqui, né? Como é que está a saúde da minha empresa aqui. Então você precisa primeiro, antes de qualquer coisa, avaliar a sua empresa. Antes de qualquer coisa, de sair contratando gente, contratando gestor, contratando agência, fazendo novo site, fazendo tudo. Então você precisa primeiro de entender onde é que sua empresa está, que estágio é esse aqui da sua empresa.
para coletar todas as informações aqui e a partir daí conseguir definir as ações que você vai fazer para chegar até. Porque cada empresa tem o seu estágio. Às vezes as empresas querem, vamos dizer assim, querem chegar no mesmo ponto, né? Quero duplicar o meu faturamento, quero. E às vezes empresas do mesmo porte ali têm o mesmo pensamento. Só que elas estão em estágios diferentes. Às vezes uns já estão totalmente organizados, às vezes uns já têm todas as ferramentas para todas as ações que podem ser feitas para chegar no ponto onde o empresário quer que chega. Tem outras que não. Tem outras que tem pessoal, mas o financeiro está apertado, ou tem financeiro, mas o pessoal está apertado. Ou às vezes tem todas essas coisas, mas o conhecimento ali do que precisa ser feito, o que que eu faço? Então esse conhecimento ali não tá ajustado. Então assim, vamos conversar um pouco sobre isso aqui, né? E esse vídeo aí, como eu falei, para você que já investiu em marketing e ainda não viu o resultado que esperava, né? Então vamos falando sobre essas coisas enquanto eu vou mexendo aqui, começando o meu dia também, né? Afinal de contas, as horas não param, né, meu amigo? Fazer o quê? Respondendo um pouco também aqui no algumas pessoas aqui no WhatsApp. No momento que estou ao vivo. Alegra. Já escuto o seu áudio, tá vendo? Que a vida da gente é essa aqui, ó. Às vezes a gente está sem tempo para poder fazer. Vou gravar o vídeo tranquilo, vou ficar aqui, pronto. Às vezes você tem que responder as pessoas também. Mas enfim, esses dias até no vídeo que eu gravei, eu citei um cliente aqui, onde ele disse que tinha fechado, né, com uma empresa ali com uns R$ 2.000 por mês da agência, tudo. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi se antes de fechar, eles tinham feito um diagnóstico de como estava a empresa, né? Como estava chegando clientes na empresa, tudo. E ele olhou assim e falou, não, não, a agência vai cuidar disso, né? Eu falei, não, a agência não vai cuidar disso. Isso é uma coisa que você já tem que passar para a agência, né? Lógico, a agência profissional de marketing, antes de chegar e sair, principalmente a parte estratégica, né? A gente elabora estratégia de marketing. Porque se você contratar um gestor de tráfego, ele vai chegar para você, vai, ele vai chegar para você e vai simplesmente fazer e vai simplesmente fazer o tráfego, né? Contratou o gestor de tráfego, ele vai pegar ali e fazer o tráfego para você. Se você contratou o desenvolvedor do site, ele vai aguar, opa, dando. Ele vai pegar e fazer o site para você. Só que se você primeiro vai num estrategista, ele vai fazer uma análise para você. E nessa análise vai fazer uma das perguntas como é que chega cliente hoje na sua empresa? Por que isso é importante saber? Para poder elaborar, para poder ver o cenário, né? Ver o cenário. E ver como é que está sendo o aproveitamento desses clientes que estão chegando, né? Estão chegando por indicação. De cada 10, quantos que fecham? Né? Quantos que saem, chega até vocês, saem como contrato assinado? E também as outras possibilidades, os outros canais que os clientes podem chegar até você. Então, sim, há outros canais que a sua empresa pode estar captando os clientes também. Então, é necessário olhar isso. E aí, a partir do momento em que tenha esse diagnóstico, tem já isso em mente, aí sim passa-se
haver outros pontos. Opa, peraí, a gente pode agir por aqui, pode agir por ali, tem esses canais aqui, vamos começar por esse, vamos fazer esse, vamos utilizar aquele. Por isso da importância, por isso da importância de verificar essas análises com antecedência, né? Venceu aqui de novo. Por isso a importância de verificar essas análises com antecedências, né? Então, falei, olha, a agência executa as coisas, né? Você contratou o gestor, contratou a agência de gestão de tráfego, de criação de websites. Ela executa. Agora, um consultor estratégico pensa antes dessa execução. Então, ele vem, ele olha as funções, são funções diferentes, né? Então, contratar uma agência sem saber de fato do que você precisa, sabe, é um erro danado, é um erro que muitos pequenos, médios empresários cometem em busca do crescimento da empresa. Eu quero minha empresa cresce, gestor de tráfego tem alta, isso vai mudar a minha empresa. Vamos contratar. E às vezes não é só assim, você contrata, lógico, o gestor, mas antes você precisa de entender algumas coisas, por exemplo, você não contrata um pedreiro sem passar para ele o projeto, sem mostrar para ele o projeto da casa, né? Sem ter a planta da casa ali, né? Não entendo muito da área, não entendo nada da área, na verdade. Mas você não contrata um pedreiro sem antes passar para ele a planta da casa, tudo ali, como é que vai ser, a partição direitinho, onde é que vai estar cada coisa. E o que o pedreiro constrói. Se você simplesmente chega para ele e fala para ele, olha, toma, tá aí o terreno, tá aí o material, constrói uma casa, para mim pode construir uma coisa que não seja aquilo que você quer, que você precisa, né? Então, assim, você precisa de entender o seu momento atual para poder elaborar a partir dali a estratégia que vai ter, né? Como é que vai ser a planta da sua casa para chegar naquele projeto final, no seu objetivo final. O objetivo final de quando você está construindo a casa é a casa pronta. Beleza, né? E aí você desenvolve o projeto da casa. Então, o objetivo final seu na contratação do profissional da agência de marketing é tal coisa, né? A gente tem vários objetivos em marketing, não é só venda, né? Tem gente que vai, vai auxiliar na venda. Tem empresa que precisa de outras coisas ali, não diretamente aumentar a venda, assim. Então, para chegar naquele objetivo, você vai criar a planta, né? Mas para criar a planta você precisa estudar antes e entender onde é que você está, o que você e o destino, né? O final que você e aonde você quer chegar, para saber dos seus recursos, o que vai ser preciso para poder chegar até lá. Se tem como começar com determinados, né, determinadas coisas e ir aumentando depois, né? Eu não tenho todos os recursos, eu tenho poucos recursos, não, mas dá para a gente começar com isso aqui, então, seguindo essa linha, e à medida que vai conseguindo mais recursos, a gente vai implementando as outras ações ao mesmo tempo, em paralelo, beleza? Beleza. Então, assim, então você sabe antes, faz o estudo antes, né? Cria uma estratégia e aí sim você mirando aquele destino, né? A agência sem estratégia é execução sem destino, né? Então é isso, você principalmente, falo isso direto, principalmente pequeno, médio empresário, né, onde a questão é essa, você tá, às vezes você quase está atendendo as pessoas trabalhando ao mesmo tempo, né? O atendimento, que é um trabalho, no lugar de você parar para fazer, às vezes você tá, igual estou aqui mesmo, estou fazendo algumas coisas aqui, estou gravando um vídeo. Então, às vezes, o pequeno e médio empresário, ele está assim, está o tempo inteiro no operacional, está o tempo inteiro fazendo as coisas, tudo. E o tempo é mais escasso para ele fazer e também o dinheiro, né? A verba também, né? É mais escassa. Então você tem que ser bem assertivo naquilo que você vai fazer. Então precisa precisa, tomar cuidado
como precisa tomar cuidado então com sua verba. E assim, e assim você então precisa direcionar para ponto mais assertivo possível. Então por isso tá aí um dos motivos de você ter que estudar bem antes e elaborar bem estratégias, conhecer bem do seu negócio antes, procurar um estrategista para poder elaborar bem a estratégia e depois você contrata o que precisa ser contratado, né? Fazer o site primeiro, deixar suas redes sociais redondinhas primeiro, fazer o tráfego já, então beleza, é contratar um profissional de marketing para a empresa, beleza, então aí você vai ver esse ponto, né? Eu costumo, então assim, tem alguns pontos, tem alguns os conceitos, né, de etapas do diagnóstico, né, que você precisa muito seguir. Então, fala assim, o cliente chega até você por onde? Você precisa de saber isso, né? Indicação, Google, redes sociais, e tal. Quando ele encontra a sua empresa, o que que ele vê na sua empresa? São algumas etapas, algumas coisas que você tem que avaliar antes de sair contratando uma agência, sabe? Você pode contratar um profissional para fazer isso por você, lógico, pode contratar o estrategista para fazer isso para você. Por exemplo, né? Mas falando do que para o pequeno e médio, né, empresário que, de novo, que tem essa escassez de dinheiro também, né? Então são coisinhas que você mesmo pode fazer, tá? Então são coisas que você mesmo pode pegar aí e fazer para poder, para já, né, para você não precisar sair contratando um profissional direto para isso. Se você tem essa verba disponível, ótimo, melhor ainda. Mas se você não tem, isso aqui você mesmo pode fazer. Pega um papel, caneta, sai escrevendo aí. Né? Como que o cliente chega até você? Alguns diagnósticos para você colocar aí, ó, como que o cliente chega até você. Como que tenta colocar, tentar escrever isso no Notepad aí. Como que um cliente chega até você? Né? Por indicação, é pelo Google, cadê? Tá aqui, pronto. E deixa eu tentar colocar isso aqui na tela. Isso aqui na tela. Vai, ver se vai. Eu acho que vai. Ó, vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui na tela. Ótimo. Pronto, vamos dividir a tela. Isso foi-se. Que legal. Foi-se, beleza. Então, vamos colocar isso aqui na tela. Vamos, cadê? Deixa aparecer bem. Isso, pronto. Que é o quê? Alguns diagnósticos aí, né? Que você precisa, precisa saber antes. Tá. Então, ó, você pode pegar aí como que o cliente chega em sua empresa. 12. 2. Onde ele te encontra e o que ele vê. O que ele te encontra e o que ele vê. Isso. Por que isso aqui? Vamos pensar no seguinte. Vamos supor que ele encontra sua empresa pelo Google, tá? Ele encontra sua empresa pelo Google. Beleza. Quando ele digita lá na internet, vamos supor que sua empresa já está aparecendo lá e, e aparece lá o cadastro da sua empresa. Pois bem, depois disso, ele
que ele vê ali na página da sua empresa? Você já tem seu Google perfil de empresas, né? O antigo Google Meu Negócio ativo. O que ele vê ali? Você tem ali os seus serviços cadastrados, as fotos da sua empresa todas atualizadas, o seu site, tem lá seu site cadastrado, está passando as informações do site estão atualizadas, está passando as informações corretas. Se você já tem seu perfil do Google, perfil de empresas ativo, seu número de telefone lá, seus contatos lá estão tudo atualizados. Por quê? Há um estudo que diz que 30 segundos é o que a pessoa, depois que encontra o seu perfil, e lembra, quando ele procura pelo seu produto, seu serviço, ele encontra o seu perfil, só que ele encontra os concorrentes também, tá? E no olho ali, logo de cara, ele já vai ter que escolher alguém para clicar, alguém para ele entrar e verificar o perfil, né? Então, assim, logo de cara, o seu perfil já tem que estar chamando a atenção mais do que o do seu cliente, do seu concorrente, perdão, né? Então, em poucos segundos, em 30 segundos, ele toma essa decisão do que escolher. Eu acho que 30 segundos eu acho até muito, se você for contar, viu? Mas é uma média aí. O seu perfil tem que estar diferente, tem que estar chamando a atenção mais do que o do seu concorrente. Então, se o seu cliente, hoje a sua empresa já aparece no Google, o seu cliente digita lá o seu serviço, tem lá, cai lá a sua empresa e cai lá o concorrente. E, e, e como que tá o seu perfil? O que que ele aparece lá? Como que ele tá? Ele tá atualizado, as fotos atualizadas, tá, contato atualizado? Porque você imagina, a pessoa clica lá no contato, chama, não funciona, né? Chama, só cai caixa postal. Telefone não existe. Imagina como é que fica o cliente. Aí ele volta à tela, clica lá no sinalzinho, na setinha de voltar do navegador e vai no concorrente. Aí clica no concorrente e vai lá e o concorrente, beleza, o concorrente atende o telefone. Hoje muita gente está usando o WhatsApp, né? Imagina. Aí lá ele tem o WhatsApp, você não. Clica o WhatsApp e abre, pronto, tem mensagem. Ele é daqueles que, cada uma dessas etapas, por exemplo, ele procurou. Aí tem lá o seu perfil do concorrente. Se ele já é uma pessoa daquelas que encontrei, já vou contratar o serviço, ele já escolhe ali quem que ele vai tentar, quem que ele vai contratar. Se ele é daqueles que querem sair, então se ele já clica no telefone, já liga, enfim, para contratar. Se ele é daqueles que ainda tem dúvidas, ele clica e entra no perfil da empresa, né? Se o perfil ele gostou do perfil, ele vai contratar ali, né? Então você tem que deixar ali o perfil da empresa, o telefone atualizado à mostra. Se ele ainda tem dúvidas, ele vai buscar mais informações. Então tem o site lá, ele clica no site, então ele entra no site. Quais as informações que o site está passando, né? Então, o seu site tem um vídeo aí no canal onde eu falo sobre a arquitetura do site, como que ele tem que estar desenvolvido. E então o seu site tem que estar desenvolvido naquela arquitetura ali, onde logo de cara o cliente já olha, já resolveu o problema dele, já tem um botão de entre em contato. Se ele ainda tem dúvida, ele vai descendo o site e vai lendo e tirando as dúvidas dele em cada uma dessas seções do site. Um botão de contato, porque assim que ele já resolveu, já tirou a dúvida, já tem um botão de contato para ele entrar em contato. Não precisa dele ler todo o site para entrar em contato, tá? Então, isso tudo são etapas. Então, tem cliente que, a partir do momento que ele já encontra, ele já quer entrar em contato com a empresa. Tem outros que ainda tem dúvida, então ele vai entrar no perfil. Então, logo de cara, o seu telefone tem que estar atualizado, o seu perfil tem que estar diferente do seu concorrente. Se ele entrou no perfil da sua empresa, então ali você tem que ter algo chamando a atenção dele, resolvendo o problema dele com os seus contatos atualizados.
sempre falo isso, deixe, né, visível e de fácil acesso o contato para sua empresa. Porque ele resolveu ali, beleza, ele já entra em contato, clica no botão do WhatsApp, clica no botão de ligar, né? Se ele ainda tem dúvida, então deixa o seu site lá, que ele vai clicar no site. Imagina, ele clica no, ele tem dúvida, clica no site, seu site não abre, não tem site. Aí a outra empresa, ele entra lá no perfil dela, clica no site, o site abre. Então, sim, são coisas que vão dando pontos para os seus concorrentes, entendeu? Então, como o cliente chega em sua empresa? É por indicação, é pelo Google, pelas redes sociais, ou você não sabe? Você tem que procurar saber, entender. Faz pesquisa, como é que você chegou na minha empresa? Ah, isso aqui. Faz pesquisa, vai anotando isso aí para você ter uma média e entender. Quando ele chega na sua empresa, o que que ele encontra? Ah, é por indicação que ele chega na sua empresa? E a pessoa que atende, como que ela está atendendo? Para você ter aquela questão, pô, tá chegando 10 de indicação, tá fechando 5, tá fechando 4, tá fechando 6, para você entender, porque você tem que entender onde é que está o seu problema depois ali, entendeu? Então, assim, quando ele chega, onde ele te encontra, o que que ele vê, como que ele é recebido ali. Outra coisa aqui é porque, opa, letra maiúscula, por que ele escolhe você. Aí tá essas questões, né, do seu perfil, da sua diferenciação lá no seu cadastro, tá? Ou não escolhe você também, né? Pode colocar aqui, ou não escolhe você. Por que que ele escolhe ou por que que ele não escolhe você? Só um espaço só. Beleza? Então, por que que ele escolhe? Por que que ele não escolhe? O que faz o seu cliente confiar em você ou não? Né? Ou confiar mais no concorrente? Então, aqui, né? Já falei ali já no próximo, agora há pouco. Então, ao chegar no seu perfil, o seu perfil tá tudo atualizado, tá tudo certo, tá tudo atualizado, tá tudo bonitinho, né? Porque se não tivesse o seu concorrente tiver e o seu não, 4, 5, 4. Porque se o seu concorrente tiver e o seu não, cara, ele vai procurar o outro, né? Ele vai procurar o outro. Como que estão as suas informações no seu perfil, no seu site? O seu site está passando confiança, o seu site está rápido, o seu site está respondendo às dúvidas do cliente, né? Site é para responder às dúvidas do cliente, tirar as dúvidas dele, fazer ele e converter ele, tá? Até você para comprar o seu produto, o seu serviço. Então, você precisa, o seu site precisa estar arrumado, o seu perfil precisa estar arrumado, né? Porque é por aí que ele vai tomar a decisão tô pensando aqui no negócio. É por aí que ele vai tomar a decisão de te contratar ou não. Outra coisa aqui, onde está, como que eu vou colocar isso aqui? Onde está o maior, eu vou colocar assim, o maior gargalo, né? Que seria esse maior gargalo, né? Vamos supor assim que é na atração, assim, na conquista. Poucas pessoas te conhecem, você precisa ser mais conhecido, precisa, trazendo aqui para o marketing, né, precisa aparecer mais, precisa, né, na hora que o pessoal digitar lá procurando o seu produto, o seu serviço, a sua empresa não está aparecendo para o público, não aparece lá no Google. Tem gente que nem sabe que a sua empresa tá, você tem uma empresa aí aberta, que você existe, né? Então, o seu gargalo é esse ou não? Isso aí já passou, Wesley. O meu gargalo está no depois. Quando a pessoa digita no Google, minha empresa aparece. Minha empresa aparece, só que aí ela não, ela escolhe sempre o concorrente, escolhe mais o concorrente. Ou é por indicação, as pessoas chegam aqui e tudo, mas aí entra aquela questão de cada 10 que chega, estou fechando apenas uns 3.
Pô, por indicação, cada 10 que chega, você está fechando uns 3. Se a pessoa chegou por indicação, é por indicação boa. Então, fechar 3 é muito pouco. Então você deve ter um gargalo aí, o que no atendimento ao cliente. Tá? O seu atendimento ao cliente não deve estar bom. Principalmente quando vem por indicação, porque pensa comigo, por indicação para a pessoa já vinha, porque a indicação foi boa. Se a pessoa foi ruim, imagina um trabalho que você fez, uma pessoa não gostou, né? Uma pessoa não gostou e passou isso para frente. As outras pessoas que confiam nesse seu cliente que não gostou do seu serviço, elas nem vão te procurar. Ainda vão retrucar, ainda vão replicar, ainda que o mal que você fez, que o outro cliente achou que você fez. Talvez você nem fez, o outro cliente aqui que tem dessa, né? Você pode fazer um trabalho bem feito, o cliente não gostar, enfim, acordar meio à lua, não gostar e sair espalhando aí que não gostou. Isso acontece, infelizmente. Então, assim, se a pessoa chegou até você por indicação, é porque ela gostou do que ouviu. Se você fecha 3 em 10 é muito pouco, né? Então, aí o seu gargalo está onde? Está no fechamento, está na forma de atender o seu cliente, no fechamento ali, na conversa ali de venda. E é com a pessoa, é com você mesmo, é com a pessoa, outra pessoa que atende o cliente, né? Eu sempre falo isso, gente, às vezes chega, o pessoal chega ali da medicina, da área da saúde, tem clínica, conversa, isso, aquilo outro, fazer o tráfego, fazer isso, fazer aquilo outro. Você vai perguntar, tá, mas e a pessoa que atende lá, a secretária que atende? Como que atende o cliente? Porque quando alguém pesquisa por algo de uma clínica, um dermatologista, beleza, ele clica na clínica, às vezes ele não clica diretamente para fechar, ele está com dúvida, ele está olhando o preço, ele está fazendo orçamento de preço, ele está isso. Então, quando a secretária atende, tem que fechar com o cliente. Já tira a dúvida dele ali e já fecha logo de cara, já não deixa ele desligar o telefone e procurar outra clínica para poder saber preço, para poder saber atendimento. Então, a pessoa que atende, ela acaba tendo uma parte importante nessa questão do fechamento de venda. Então, ela tem que saber conduzir essa venda mesmo, esse possível cliente, esse interessado a se tornar seu cliente de verdade, né? Então, esse tipo de coisa. Então você tem que treinar essas pessoas. Pô, então o secretário vai ter que, sim, vai. O secretário vai ter que, sim, vai. Tá? Vai. Vai ter que ter uma manha de venda ali para poder conduzir o interessado a fechar a consulta com você. Que às vezes você contrata um gestor de tráfego, chama um monte de pessoas ali para sua clínica e na hora que atende o telefone não vende. Entendeu? Então o seu gargalo não está em aparecer, o seu gargalo está no atendimento, no fechamento de venda, né? Então, ó, tem que descobrir onde é que está o seu gargalo aí na questão. Tá logo no começo, não aparece, tá no depois, eu apareço, mas a pessoa entra no meu site e não compra. Na minha loja virtual, olha, o meu produto ele é vendido na loja virtual, tá tendo muito acesso, mas poucas vendas. Então tem que ver o problema da loja, como que está estruturada a sua loja, tá? Isso tudo você tem que ver lá. É, partindo para o último aqui, quinto para o vídeo não ficar longo, o que precisa ser feito primeiro que precisa ser feito primeiro? Isso, é isso mesmo. Essa mesma pergunta. Então, assim, você precisa, a partir do momento em que você percebe todas essas coisas, né? Talvez você, de novo, aí você olha o cenário atual da sua empresa e você não vai fazer tudo de uma vez. Às vezes você não consegue fazer todas as ações que são necessárias de uma vez. Mas você vai definir uma prioridade clara.
O que resolve o maior problema no agora. O meu maior problema agora é não estou aparecendo para o meu cliente quando ele procura na internet, né? Não estou aparecendo para o meu cliente quando ele vem para o centro da cidade e vai em outras clínicas e não sabe que a minha está aqui. Vai em outras lojas e não sabe que a minha está aqui. Então eu preciso aparecer para o cliente. Então, beleza. Então, o que vai resolver a sua prioridade clara agora é as ações que fazem você aparecer para o seu cliente. Ah, não, o meu cliente ele me encontra, mas ele vem na loja, ele não fecha, ele liga na clínica, ele não fecha, ele entra no meu site, na minha loja virtual, ele não fecha. Então, beleza. Então, seu problema não está em aparecer para o cliente, seu problema está no atendimento, no próximo passo do seu cliente. Então, se ele liga, tem muita gente ligando para sua clínica, muita gente entrando na sua loja, entrando em contato e pouca gente fechando, então você tem que melhorar essa parte do seu atendimento, do seu fechamento, tá? Então, o gargalo está ali. Então, a prioridade não é aparecer, a prioridade é melhorar o seu fechamento. Então, entendendo o estágio da sua empresa, aí você define o que que é a prioridade. Então, você vai ter que quer investir em tudo, precisa investir em tudo, em aparecer mais, beleza, mas a partir do momento em que você faz um estudo de ver o estágio que está a sua empresa, aí você começa a olhar a sua possibilidade, né? Então, de acordo com a sua possibilidade, você define a sua prioridade clara, que é aquilo que vai resolver o seu maior problema no agora e trazer dinheiro para você agora, tá? Não adianta você resolver algo que não vai lhe trazer dinheiro de imediato. Então, você vai naquilo que precisa, que precisa de imediato ser resolvido, né? Então, tem ter toda essa clareza antes de investimento. Sempre, né? Sem exceção, porque senão você corre o risco de investir errado. Entendeu? Então, num caso desse, por exemplo, vai que está chegando gente na sua empresa, o problema está no fechamento da venda, já que é pessoal, é um a um, ou na loja virtual mesmo, já a estrutura da loja pode estar errada, e você está querendo investir mais em tráfego para poder gerar mais tráfego. Fala, cara, entendeu? Então, se você tem essa clareza, você fala, peraí, tá chegando um número bom, deixa eu aumentar primeiro o número de vendas, de porcentagem de vendas com essa quantidade de gente que está chegando aqui, né? Então, então você tem que olhar por esse, por esse lado, ter essa clareza ali. Então, primeiro tem essa clareza antes de investir. Isso é uma coisa sempre é sem exceção. Então, sempre tem que ter, tá bom? Bom, todo dia 7h30 toda quarta 7h30 a gente vai estar conversando aqui. Hoje vou um pouco mais tarde, fazer uma coisa antes ali rapidinho, mas só deixei tudo pronto lá e beleza. E aí vim rápido aqui para a gente poder conversar um pouco para não faltar, né? O vídeo vai estar aí, fica aí no YouTube mesmo, então pode ver qualquer horário, mas o ao vivo é bom que pode mandar pergunta, pode fazer o que quiser e na hora a gente já vai respondendo. Mas é lógico também para quem está vendo o vídeo, pode, para quem está vendo o vídeo, pode deixar a pergunta aí que no próximo vídeo a gente responde, ou no vídeo gravado, no próximo vídeo, na próxima quarta ao vivo, 7h30, a gente responde também. Tá certo? Então, um abraço, até mais.